O maior elogio que se dá ao Barcelona de Guardiola é que ele escondeu o Messi da defesa. Isso é quase uma lenda urbana, né? Uma daquelas histórias que todo mundo conta. Mas e se eu te falar que esse mesmo truque de mestre, essa genialidade tática que redefiniu o futebol moderno, acabou criando uma armadilha, uma gaiola de ouro que hoje prende um dos maiores talentos da nova geração, Kylian Mbappé. E se essa armadilha estiver custando a ele não apenas títulos importantes, mas a chance de ser de fato o melhor jogador do mundo? Para entender do que eu tô falando, precisamos voltar no tempo, para o período mágico entre 2008 e 2012, onde Pep Guardiola, em seus primeiros anos como técnico, montou no Barcelona um time que não era apenas um time, era uma orquestra, uma máquina de pressão e posse de bola que hipnotizava o mundo. A filosofia era clara e brutalmente eficiente. Após perder a bola, a equipe tinha no máximo 8 segundos para recuperá-la, pressionando em bloco compacto e asfixiante. Recuperou? Em 3-4 toques, a bola já estava no terço final, pronta para decidir o jogo. Era um ritmo alucinante, um futebol total que mudou o esporte para sempre. E no epicentro dessa sinfonia tática, quem estava lá? Lionel Messi. Só que, enquanto o resto do time se movia em uma intensidade frenética, Messi parecia flutuar. Ele não corria como um louco para marcar, não se desgastava na primeira linha de pressão. Muito pelo contrário, Messi ficava, digamos, economizando energia lá na frente, caminhando, observando e lendo o jogo. Mas não se engane, não era preguiça, era um projeto, uma decisão tática pensada nos mínimos detalhes. Guardiola entendeu que a genialidade de Messi era um recurso precioso demais para ser gasto em perseguições defensivas. O argentino era o ponto de referência, o pivô para múltiplos movimentos ofensivos simultâneos. Ele era o caos organizado, o homem que, com a energia guardada, desorganizava qualquer defesa adversária com um drible, um passe ou um chute no momento exato. A mídia global, é claro, celebrou. Ah, e como celebrou! A frase que grudou na mente de todo mundo, que se tornou quase um mantra, foi: gênio não corre, gênio cria. Essa ideia, essa licença poética para o craque não se desgastar na defesa foi vendida como a chave para o sucesso. E funcionava, mas por uma razão muito específica. O Barcelona de Guardiola era tão absurdamente dominante, tinha um meio-campo com Xavi, Iniesta e Busquets, que era uma anomalia histórica. Eles não só cobriam Messi, como protegiam todo o sistema e ainda criavam uma avalanche de jogadas. Era um casamento perfeito entre o talento individual e supremo e um sistema coletivo impecável. O time foi construído para permitir que Messi fosse Messi e, em seu auge, sem se preocupar com o lado defensivo do jogo. Era um luxo que apenas aquele time, naquele momento da história, podia se dar. E é exatamente aqui que a genialidade vira um problema. De 2012 em diante, com o sucesso estrondoso do Barcelona de Guardiola e a consagração de Messi, essa licença poética se transformou numa desculpa, numa muleta para qualquer atacante que se considerasse decisivo. De repente, todo craque queria ser o Messi de sua equipe, no sentido de ter a liberdade para não participar do trabalho sujo, é claro. A justificativa era sempre a mesma: eu sou o cara que decide, minha energia tem que estar no gol, apenas no gol. Parece lógico, não é? Mas tem um detalhe crucial que 99% dos clubes e jogadores convenientemente ignoram, que é o contexto. O problema fatal é que quase nenhum dos clubes do mundo tem um Xavi, um Iniesta e um Busquets no auge da forma para fazer a engrenagem girar. Poucos times têm um sistema coletivo tão afinado a ponto de compensar a ausência de um jogador na fase defensiva. O Barcelona daquela época era uma exceção, uma constelação de talentos geracionais que se encaixavam com uma perfeição quase divina. Tentar replicar apenas a liberdade de Messi sem ter a estrutura por trás é como tentar usar a capa do Batman esperando que ela te faça voar. Não vai funcionar, é claro, né? Do Batman não, do Superman, pelo amor de Deus. Kylian Mbappé é um talento geracional, sem a menor sombra de dúvidas. Cresceu e se formou nesse discurso. Ele viu Messi brilhar sem precisar se matar na marcação e, compreensivelmente, absorveu essa ideia como um modelo de sucesso. Em entrevistas ao renomado jornal L'Équipe, ele mesmo admite com todas as letras que a sua energia precisa ser guardada para os momentos de decisão.
A imprensa francesa, que historicamente idolatrou o Messi e por muito tempo reproduziu e reforçou essa narrativa, criando uma bolha de proteção em torno de Mbappé, justificando sua menor participação defensiva com o mesmo argumento do gênio só cria. Mas essa licença é realmente válida para ele? Será que essa permissão para não marcar, herdada de um contexto completamente diferente, não está na verdade sabotando o próprio Mbappé e, principalmente, as equipes em que ele joga? É uma questão complexa, porque ao mesmo tempo em que ele entrega os gols e lances absurdos, essa postura tem um custo tático altíssimo, um preço que muitas vezes é pago pelos seus companheiros e pelo resultado final do time. Mas para entender o impacto real dessa filosofia do não preciso marcar, vamos analisar o que acontece no campo. Mas antes, vamos voltar ao Barcelona de 2011, quando Messi permanecia mais adiantado como falso 9, ou um atacante livre. O sistema se movia em perfeita sincronia para protegê-lo. Os pontas Pedro e David Villa não eram meros atacantes, eles eram operários de luxo. Eles recuavam incansavelmente para formar uma linha de 4 no meio campo, transformando o 4-3-3 em um sólido 4-4-2, ou em um 4-1-4-1, sem a bola no caso, né? Eles entendiam que o seu sacrifício defensivo era o que permitia a liberdade de Messi. Havia um equilíbrio, um pacto coletivo. David Villa chegou a dizer que aprendeu a se posicionar no sistema do Barcelona, observando o trabalho incansável de Pedro, ou seja, cada um em seu lado de campo, observando como cada um jogava, né? E se colocarmos os mapas de calor de Messi e Mbappé lado a lado e compararmos as movimentações e o impacto de suas atuações em seus times, a diferença é brutal. Do lado direito, temos o mapa de calor de Messi de 2011, que para mim foi o auge do Barcelona Guardiola. E do lado esquerdo, o mapa de calor de Mbappé da temporada 24-25 no Real Madrid. Lembrando que o clube tinha sido campeão da Champions League na temporada anterior, ou seja, o time já estava pronto, o Mbappé só tinha que chegar e agregar o time, né? Mas agora olha a diferença da movimentação de Lionel Messi. Veja como, mesmo que caminhando, ele percorre o campo inteiro e se apresenta para dar opções de passe o tempo inteiro também. Enquanto o mapa do francês é recheado de pontos sazonais e pouco preenchidos. É como se o Mbappé também caminhasse, mas que ficasse mais tempo parado do que mapeando o campo. E se for olhar as estatísticas ofensivas dos dois, a diferença é ainda maior. O Messi simplesmente supera o francês em tudo, não só em números de gols, mas também em assistências e grandes chances criadas. Ou seja, é como se o Mbappé descansasse mais que o Messi e mesmo assim não conseguisse entregar os números ofensivos que o argentino sempre entregou. Ah, mas aí você está comparando o Mbappé com simplesmente o melhor jogador da geração em seus tempos de glória. Concordo. Então, vamos falar sobre os dados defensivos de ambos, já que o Mbappé se movimenta menos que o Messi e entrega menos contribuições ofensivas. Talvez ele faça um trabalho de se posicionar para interceptar passes ou para cobrir pressões dos pontas, não é? Bom, não. Quando olhamos para as estatísticas defensivas, o Mbappé só ganha em menos dribles sofridos, já que ele não marca, e também em um corte de lance apenas. No mais, o Messi também ganha em tudo, o que mostra que mesmo sendo um jogador que menos marcava, o Messi sempre se dedicou quando ele entendia que era necessário para favorecer o jogo de seus companheiros. E mano, peraí, se você tá assistindo o vídeo e ainda não tem uma camisa do seu time do coração, então presta atenção no que eu vou falar agora. Na Extremo Sport, você encontra as camisas mais desejadas do futebol, com uma qualidade premium e um preço que cabe no seu bolso, seja para brincar aquele baba, seja para colecionar ou mostrar a sua paixão no dia a dia. A Extremo Sport tem o que você precisa. E o melhor de tudo, clicando no link aqui na descrição, você garante um desconto exclusivo por tempo limitado. Mas corre, porque esse estoque voa mais rápido que o contra-ataque do seu time, né? Não fique só torcendo, vista a camisa. Acesse agora extremesport.com.br e use nosso cupom INSCRITO para obter R$50 de desconto. E o melhor, comprando 2 camisas, a terceira também sai de graça. Não perca essa oportunidade. Extremo Sport, onde a paixão pelo futebol vira estilo. Agora voltando ao tema do vídeo, essa postura de Mbappé não é um segredo. Dentro do vestiário, os companheiros sentem o mesmo peso. Marquinhos
capitão e um dos líderes históricos do PSG, em uma das suas entrevistas à RMC Sport, já deu a letra, ainda que de forma diplomática, sobre a necessidade de adaptações táticas para compensar o posicionamento de Mbappé. A leitura é clara: os companheiros precisam correr o dobro, eles se desdobram, sacrificam suas próprias posições e gastam uma energia preciosa para compensar a falta de empenho defensiva do craque. E qual é o custo real disso? Um desgaste físico e mental brutal sobre todo o time, especialmente nos minutos finais dos jogos decisivos. Não é coincidência o histórico recente do PSG em Champions League, com viradas sofridas e gols cedidos em momentos cruciais. A fadiga acumulada, o desequilíbrio tático constante e talvez a frustração de que alguns estão carregando um fardo muito maior, tudo isso cobra um preço altíssimo quando a pressão aumenta. No PSG, há algumas temporadas atrás, parece que ninguém queria abrir mão do protagonismo ofensivo. Mas e quem é que arca com o pesado trabalho defensivo? Os laterais, como Hakimi, que precisam ser alas e defensores ao mesmo tempo, e os volantes que se desdobram para cobrir os buracos enormes deixados na frente pelos atacantes. Essa falta de coesão, essa licença que o Mbappé tem ou se dá, cria uma desvantagem numérica constante. Não é apenas sobre um jogador não marcar, é sobre como a ausência dele na fase defensiva desestrutura e expõe todo o time, tornando-o vulnerável contra qualquer adversário minimamente organizado. Pense no caso do Hakimi. Ele é, por natureza, um lateral ultra ofensivo, um dos melhores do mundo em sua posição. No entanto, no PSG, sua função se torna esquizofrênica. Ele precisa atacar como um ponta para dar amplitude ao time, mas ao mesmo tempo tem que voltar para marcar. Mas ao mesmo tempo tem que voltar correndo para cobrir o espaço que Mbappé, seu amigo próximo, não fecha. Não é à toa que ele, por vezes, sofre críticas por supostas falhas defensivas. As pessoas veem o erro final, o espaço nas suas costas, mas não enxergam a origem do problema, o sacrifício constante para tentar equilibrar um sistema que já parte desequilibrado. Esse efeito dominó não afeta apenas o desempenho individual, ele mina a confiança, a coesão e a sustentabilidade de todo o projeto. E se você está chegando agora nesse canal, já considera se inscrever, deixar o like e compartilha com seus amigos que gostam de falar sobre futebol. E se você, assim como eu, também acredita que o futebol moderno hoje em dia não permite mais jogadores ficarem sem marcar, já se inscreve aí e tamo junto, vamos pra cima. Não há como negar ou questionar o talento bruto do Kylian Mbappé. Os números são estratosféricos, digno de uma lenda do esporte. Mas, com todo esse talento e essas estatísticas impressionantes, por que aos 25 anos de idade ele ainda não conquistou a bola de ouro? A resposta, meu amigo, pode estar justamente nessa percepção de ser um talento isolado. Os jurados da Bola de Ouro, composto por jornalistas especializados e o mundo do futebol em geral, observam muito mais do que apenas gols e assistências. Eles analisam o comportamento, a liderança, o impacto total do jogador no sucesso da equipe e sim, o desempenho fora da zona de conforto. Um jogador verdadeiramente completo é aquele que contribui em todas as fases do jogo. Karim Benzema, por exemplo, venceu a Bola de Ouro em 2022 não apenas por seus 44 gols, mas por sua incrível capacidade de liderar o Real Madrid, sendo a primeira linha de pressão e participando da construção do jogo de forma incansável. Luka Modric, em 2018, quebrou a hegemonia de Messi e Cristiano Ronaldo, sendo o motor onipresente do meio-campo. O próprio Messi, mesmo com sua licença para não marcar, colecionou momentos decisivos na defesa. Quem não se lembra do clássico de 2010 contra o Real Madrid, quando ele desarmou Xabi Alonso no meio-campo, iniciou um contra-ataque e deu uma assistência genial. Aquilo não era só rotina, mas mostrava que, quando a situação exigia, ele se entregava. Esses lances ficam na memória coletiva e constroem uma imagem de um jogador com total domínio das ações do jogo. Aí você pode argumentar que o Benzema já era um veterano quando ganhou a Bola de Ouro e que o Vinícius e o Rodrigo corriam para ele, não é? Então, vamos pôr os mapas de calor justamente com as estatísticas de cada jogador lado a lado para podermos ver se o discurso se sustenta. A verdade, olhando os mapas, é que o Kylian perde para o Karim em basicamente todas as estatísticas ofensivas e também perde em assistências, assim como a comparação com o Lionel Messi. E também, defensivamente, o Mbappé só ganha do Benzema no número de desarmes e em dribles sofridos. Nós já vimos anteriormente
que isso se dá porque o francês mais jovem se coloca menos vezes em situações de confronto. Detalhe, o Benzema fez isso quando tinha 33 anos, enquanto o Mbappé, com apenas 26, não se propõe a fazer. O Mbappé, querendo ou não, ainda não tem esses lances na memória coletiva. Ele é visto como um finalizador letal, um velocista imparável, mas a imagem de um jogador que se sacrifica pela equipe, que volta para fechar a linha de passe em um momento crucial, ainda não se consolidou. E essa percepção, por mais que não afete suas estatísticas de gol, pesa na hora de ser eleito o melhor do mundo. Um prêmio onde a completude e o impacto global no coletivo são cada vez mais valorizados. No futebol moderno, que é um negócio bilionário, os clubes de ponta avaliam jogadores não apenas por dados de desempenho, mas por um perfil de liderança e encaixe tático. A recusa em participar ativamente do trabalho sem a bola deixa de ser uma mera preferência e torna-se um problema de vestiário, um ponto de interrogação sobre o comprometimento do atleta com o projeto coletivo. Isso tem um custo real, que se reflete no desempenho de todos os jogadores chaves do elenco. Algumas fontes ligadas ao PSG já indicaram que diretores como Luiz Campos tentaram implementar dinâmicas de pressão mais coletivas, mas enfrentaram resistência das estrelas que não compraram a ideia. O resultado disso se vê na mesa de negociações. As ofertas verbais que o Real Madrid fez em 2023, por exemplo, foram reportadas como sendo significativamente menores do que as expectativas do PSG. Mas o argumento do clube espanhol, é claro, segundo relatos, é que precisaríamos reconstruir e adaptar o sistema tático ao redor dele. Em outras palavras, o Real Madrid, mesmo desejando o jogador, sabia que a sua contratação exigiria um sacrifício tático de outros jogadores, demandaria mais trabalho do treinador para criar compensações e, potencialmente, limitaria a flexibilidade tática da equipe. Esse é um custo de integração, uma desvantagem que se traduz diretamente em milhões de euros e menos na oferta. A imagem de um jogador que não se compromete defensivamente, por mais genial que seja, acaba impactando seu valor percebido e a sua atratividade para os projetos mais ambiciosos e estruturados do planeta. Não é à toa que o Luiz Henrique falou que o time melhoraria ou jogaria melhor sem ele, né, gente? E para falar a verdade, é que a solução para Mbappé atingir o seu potencial máximo é simples na teoria, mas exige uma mudança dolorosa na prática: a humildade tática. Treinadores de ponta como Guardiola, Ancelotti e Tite, com filosofias distintas, repetem o mesmo mantra: o grande jogador moderno é aquele que decide nos dois lados do campo. Não basta ser brilhante com a bola, é preciso ser útil e inteligente sem ela. Vinícius Júnior é um exemplo perfeito dessa transformação. Sob o comando de Carlo Ancelotti, ele evoluiu de um ponta driblador e por vezes errático para um dos jogadores mais completos e decisivos do mundo. Ele não só melhorou sua tomada de decisão no ataque, mas se tornou um defensor dedicado, que fecha corredor, pressiona o lateral adversário e ajuda todo o sistema, mas que no Mundial de Clubes não demonstrou a mesma dedicação, talvez influenciado pela presença do Kylian no elenco. O Real Madrid da última temporada passava a ideia de que, se o Mbappé não marca, eu também não vou marcar. E aí o Vinícius parava de marcar, o Rodrigo parava, o Bellingham parava, e aí, meu amigo, o Barcelona aproveitava. A questão é que a evolução no comprometimento coletivo foi o que transformou Karim Benzema, na fase final de sua carreira no Real Madrid, de um grande atacante em um vencedor da Bola de Ouro. O Mbappé parece que precisa desse choque de realidade tático. Ele precisa aceitar que fechar o corredor nos primeiros metros do campo não diminui a sua genialidade, pelo contrário, potencializa a equipe. Assim como o Neymar fez no Barcelona, quando para formar o trio MSN, muitas vezes jogou como um ponta mais disciplinado em um 4-4-2 defensivo, sacrificando um pouco de sua liberdade para dar equilíbrio a um dos maiores ataques da história. Não se trata de transformar o Mbappé em um volante, mas de fazê-lo entender que um pequeno esforço defensivo tem um impacto gigantesco no coletivo, liberando os seus companheiros e tornando o time mais sólido e, consequentemente, mais vencedor. É essa a chave que pode levá-lo de superastro a uma lenda incontestável na história do futebol moderno. Galera, a lenda do Messi preguiçoso no Barcelona de Guardiola foi um luxo, um presente construído dentro de uma engrenagem tática perfeita que potencializava sua genialidade. Fora daquela engrenagem única, a ideia de que o craque não precisa defender se transforma em um veneno.
E é exatamente esse veneno, essa herança maldita que o Kylian Mbappé carrega. Um fardo que, ironicamente, está limitando seu próprio teto de performance e sabotando o equilíbrio de suas equipes. Ele é um talento fenomenal, destinado à grandeza. Mas a pergunta que vale a Bola de Ouro e a Champions League é: ele está disposto a quebrar esse espelho? Essa imagem idealizada do atacante que só ataca? Ele vai aceitar correr para trás, se sacrificar um pouco pelo time para se tornar um jogador total que o futebol do século XXI exige? Comente aí embaixo o que você acha. Você acredita que o Mbappé conseguirá fazer essa transição e finalmente se tornar o melhor jogador do mundo? Ou ele continuará preso ao fantasma de um modelo que só funcionou uma vez na história? Se você curtiu essa análise, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhar com aquele amigo que ainda acha que atacante só vive de gol. A gente se vê na próxima. Valeu, fui!